E ele até se posicionou sobre esse caso, né? A gente sempre ouve todos os lados, vamos ver o que disse o senador. Ele reclamou da PGR e disse que a denúncia foi feita de forma assodada, afoita, apressada, né? O senador, que é do União Brasil do Paraná, criticou o pedido apresentado pela PGR por suposta prática de calúnia contra Gilmar Mendes. Numa nota, Moro disse que o vídeo não mostra qualquer acusação contra o ministro. O senador Sérgio Moro também se pronunciou de forma respeitosa, diz a nota, em relação ao STF e seus ministros, mesmo quando contrariado. E também um momento de repúdio. Ele diz que jamais agiu com a intenção de ofender ninguém e repudia a denúncia apresentada de forma assodada pela PGR, sem base e sem sequer ouvir previamente o senador. E aí, Chico? Você não teve intenção de ofender ninguém, então elogiar certamente não foi também a intenção do Moro. E ele é exatamente isso que você falou, essa definição que você deu aí, Diego. Ele tem vestiu um personagem, ele para se eleger, ele se apoiou nos bolsonaristas, apesar de ter sido tão criticado por Bolsonaro, como eu falei há pouco, porque tanto ele quanto o Bolsonaro tem como inimigo o Lula, é o adversário comum dos dois. E ele centra o seu mandato nessa oposição cega ao governo federal. Assim, é óbvio, a oposição tem que criticar mesmo o governo, mas em alguns momentos tem que dialogar, tem que propor outras, tem que fazer outras propostas, tem que tratar de outras ideias, mas ele, nas redes sociais especialmente, só trata de criticar o presidente Lula, como se fosse o mandato dele fosse feito só como uma vendetta entre ele e Lula. E não é, né? O mandato pelo bem do país, pelo bem do Brasil, e ele fica nessa guerra, né? Então, e também ele vem, como eu falei há pouco também, ele traz lá dessa época em que ele era o herói anticorrupção, traz essa ideia de que ele não vai ser punido por nada do que faça. É, Só que agora, com uma fala dessa, ele corre o risco de ser punido. Não sei se com prisão, aí eu acho difícil. Mas alguma sanção talvez ele tenha, né? reforça essas críticas todas que ele faz, acaba reforçando, né, o que pesa contra ele em relação à Operação Lava Jato, de uma perseguição que foi feita, né, me parece que ele reforça essas críticas todas. E além disso, Chico, ele foi do judiciário, né, e agora falando ali de forma, parecia, sabe, quando tá tirando o sarro do colega, mas é uma ofensa, né, e ele viu que estava sendo gravado também, né, Chico? Desde que o STF cancelou, suspendeu, anulou as sentenças, várias sentenças da Lava Jato, não todas, mas especialmente as sentenças relativas ao ex-presidente Lula, né? Ele e Deltan Dallagnol são bastante críticos, de uma forma desrespeitosa muitas vezes, mais Dallagnol, o tom desrespeitoso quanto ao STF vem mais de Dallagnol do que de Moro, mas Moro também faz críticas assim, descabidas. Sempre que o STF contraria Moro, ele diz que o STF está errando, está exorbitando. Agora, quando o STF confirmou lá atrás, sem provas, né, com provas que eram combinadas com a acusação, quando confirmou a prisão de Lula, permitiu que ele fizesse tudo que fez lá atrás, ele achava que o STF estava ok. Agora que o STF vai contra ele, ele critica abertamente o STF. Agora, nesse caso de Gilmar Mendes, ele ultrapassou todos os limites do decoro, né? E aí realmente a crítica cai para o lado de realmente ofensa, de crime. Agora, a sanção é que é a dúvida. Se que foi uma ofensa, aparentemente está claro. Agora, que tipo de sanção vai ter, a gente vai ver.